Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte e sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da Nutrology Academy. A minha formação inicial foi em clínica médica e endocrinologia e eu busquei a nutrologia como uma maneira de complementar o meu entendimento sobre as doenças. A sensação que eu tinha quando trabalhava principalmente com diabetes é que eu estava chegando muito tarde para poder ajudar o paciente. Então o paciente estava usando insulina já e quando você começa a entender a doença com diabetes, você vê que a insulina ela não está tratando a causa, ela já está tratando um problema avançado no paciente. Então estudar sobre nutrologia, ou seja, entender a interação do alimento com o organismo humano, abriu muito a minha maneira de enxergar a medicina e me permitiu tratar o paciente de uma forma mais preventiva. A Nutrology Academy é para quem tem interesse em aprender mais sobre nutrologia. Não é necessário ser médico nutrólogo e nem querer virar médico nutrólogo. Então a gente tem vários formatos de curso, a gente tem cursos livres e gratuitos e a gente busca chamar, tanto para os cursos quanto para as lives, médicos que não só sejam muito estudiosos e tenham um grande currículo, mas que principalmente que pratiquem. O que a gente quer é que as pessoas entendam a nutrologia, entendam a obesidade, entendam o que é a suplementação e que ao entender isso, elas possam aplicar no seu dia a dia de uma forma mais ajustada para o seu paciente. O objetivo aqui é que a gente tenha interação e através da interação vão surgindo as dúvidas e o que a gente busca aqui é transformar as dúvidas em conhecimento prático para o dia a dia. Mas antes de entender de onde vem a caloria, ou seja, se vem mais da glicose ou vem da gordura, vamos entender quantas calorias a gente gasta por dia? Então a quantidade total de caloria diária, o valor energético total que a gente gasta para ficar vivo, a gente mede a partir de 3 fatores diferentes. O primeiro é o metabolismo basal, que é quantas calorias a gente gasta por dia se passar o dia inteiro deitado na cama, ou seja, quanto o coração gasta para bater, quanto o pulmão gasta para ventilar. Em segundo, a gente tem a termogênese alimentar. Ou seja, uma vez que a gente come um alimento, ele tem que passar pelo sistema gastrointestinal, tem que ser digerido e absorvido, a gente vai gastar uma energia e dependendo do tipo de alimento, a quantidade que a gente vai gastar é diferente. O terceiro é a atividade física da vida diária. E a atividade física da vida diária todo mundo faz, a menos que esteja internado no leito do hospital. Se você acorda, toma banho, atravessa a rua, sai para trabalhar, você tem uma atividade física diária com gasto modesto, é verdade, mas que quando você está no hospital, você percebe a importância que ele tinha. Então a gente tem que levar isso em consideração também. A gente tem a oportunidade de discutir mensalmente casos de consultório de uma forma muito próxima, tem acesso, enfim, discuto casos reais e a gente consegue de uma forma muito bacana, muito próxima, muito prática, ter uma ajuda e dividir os casos, isso reduz, né, a nossa ansiedade, aumenta o conhecimento, é uma coisa muito bacana. As aulas eles falam, às vezes falam coisas que eu nem pensei antes, falo, caramba, isso é verdade, podia acontecer, e quando eu vou ver, uma hora acontece comigo e pronto, eu já sei o que fazer. Falam mesmo o que fazem, como fazem, o que é off-label, o que não é off-label, o que está na diretriz, o que não está, se fazem ou se não fazem. É um lugar para realmente aprender, acelerar o aprendizado. Meu conhecimento, assim, cresceu em nível exponencial, que eu pude trocar ideias de pacientes, ideias de medicações que às vezes eu ficava insegura, né, de estar passando. Então, através, né, dessa questão, essa interação com os preceptores, com a monitoria, ter aquela confiança, né, de mandar um WhatsApp, ter a resposta rápida, troca de artigos, isso assim acrescentou muito em questões de conhecimento. Agora sobre a fisiologia, as adaptações do organismo feminino às questões hormonais. E uma forma da gente saber isso é voltando em como é que eu faço as avaliações desses hormônios. A gente vai falar um pouquinho do eixo hipotálamo-hipófise ovariano mais uma vez, como a Joyce acabou de falar da parte da ovulação, eu falei um pouquinho da fisiologia, mas a gente vai falar um pouquinho de tireoide, a gente vai falar um pouquinho de outros hormônios também.
Então, vamos falar um pouquinho sobre os hormônios femininos. A gente vai falar um pouquinho, então, só para relembrar da questão do hipotálamo estimulando a hipófise e da hipófise controlando as outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Então, a gente vai ter o IGNRH estimulando a hipófise na produção de FSH-LH e ela, por sua vez, através desse FSH-LH, estimulando a função ovariana. Primeiro na produção de estradiol e depois da ovulação, o corpo lúteo se encarrega de fazer a progesterona. E como é que a gente vai dosar tudo isso? Bom, a gente vai ver que assim, FSH começa sempre baixinho, né? Então ele vai estar lá no estímulo durante o período ainda da menstruação, bem baixinho nos níveis basais dele, ele vai sendo estimulando, vai aumentando, até que na ovulação ele tem um leve pico e depois ele cai de novo até o final do ciclo. Tornei uma verdadeira fã de todos os professores e da forma com que os cursos são organizados em aulas curtas, objetivas, com muita evidência científica, com as referências, os slides didáticos. E eu acho que assim, logo no começo eu já consegui tirar muitas dúvidas, tendo as lives. Então foi muito importante assim, esse apoio que realmente é um diferencial, assim. A gente realmente mandar pergunta, realmente ter uma resposta, ter uma interação, discutir caso clínico, então foi muito proveitoso, assim, foi muito importante para dar essa segurança. Então é bom que tem umas aulas, né, partidas no raciocínio, mas tempos reduzidos, então você consegue, teve um intervalo maior de paciente, consegue assistir uma aula menor, depois você dá continuidade de uma outra aula. Tem agendado, né, as aulas que vão ser online, então você consegue também se programar com antecedência, já sai essa programação, então a gente também me organizei para participar da aula ao vivo, né, da aula ao vivo, que também deu para tirar dúvida, e posteriormente também mandei o caso clínico para uma nova discussão. A aula ao vivo ali, do formato que é muito produtivo, porque é muito específico, na dúvida do dia a dia mesmo. A aplicabilidade clínica, que é acho que o diferencial do Nutrology Academy. Vocês conseguem passar uma segurança muito grande pra gente, pela forma como vocês transmitem o conteúdo. Sempre muito embasado, né? Vale a pena demais, realmente, participar desses encontros, tirar essas dúvidas, é uma coisa muito proveitosa. Eu tenho utilizado bastante as coisas que eu aprendo no meu consultório. O curso, além da questão teórica, que é fundamental, importantíssima, e a parte prática dá, sem dúvida nenhuma, um embasamento que a gente não conseguiria só com livros ou só assistindo às aulas. Esse formato de dúvidas nos fortalece demais no consultório. E, além disso, o aproveitamento é maravilhoso. E a gente ainda fica com o curso disponível um tempo para ficar revendo. O sistema endocannabinoide e sua relação com a obesidade. E essa é uma das aulas que faz parte do curso de obesidade avançada. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Então vamos lá. Primeiro o enfoque que nós vamos fazer com relação aos receptores endocannabinoides e os seus receptores. Primeiro, o papel do cérebro no controle do apetite está relacionado. Primeiro, a alimentação homeostática, ou seja, o indivíduo busca o alimento para, através do alimento, ele obter energia e repor as suas reservas de energia que ficam guardadas dentro dos adipócitos sob a forma de triglicerídeos ou triacilglicerol, né? Então, essa alimentação homeostática é, vamos dizer assim, didaticamente separada em mecanismos de fisiologia de fome e saciedade do tipo homeostática, do tipo de energia, tá? Essa homeostática, ela se faz basicamente por um mecanismo orexígeno, que é poderoso o suficiente para equilibrar os outros anorexígenos, e esse orexígeno é a grelina, que é produzida no estômago, e é um potentíssimo orexígeno, ou seja, nos faz buscar alimento. E essa grelina produzida no estômago vai navegar, vai viajar e vai chegar lá no sistema nervoso central e fazer a gente buscar alimento, sensibilizando os níveis, os centros de fome e saciedade.
Tudo bem, gente? Muito boa noite, sejam bem-vindos a uma live especial. Vamos debater junto aqui, vamos falar sobre como publicar, como postar, como falar sobre ciência nas redes sociais. Então, queria dar boa noite a todos vocês que já estão aqui com a gente. Como vocês sabem, durante toda a nossa live, mande suas perguntas. E hoje, mais do que nunca, né? Estou aqui sozinho no estúdio, quero debater com vocês, quero saber como é que vocês estão, se vocês estão nas redes sociais ou não, se de repente você é contra a rede social. E o objetivo da aula é que a gente saiba qual é a necessidade de se posicionar, como se posicionar e falar um pouquinho também sobre dicas práticas e sobre a novidade. Então, agora, desde março desse ano, o Conselho Federal de Medicina está, de fato, com a resolução funcionando, né? Então, a nova resolução, a gente precisa entender aí alguns detalhes e depois, quem quiser estudar mais também, a gente pode mandar documentos para vocês estudarem profundamente, tá bom? Então, vamos começar a aula de hoje falando sobre ciências nas redes sociais, como que a gente faz para publicar, como é que a gente faz para falar isso no dia a dia. Então, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é que falar sobre redes sociais não falar sobre ciência em redes sociais não é necessariamente uma novidade, porque a gente fala sobre ciência há muito tempo. Então, eu lembro de lá no colégio, se eu não me engano, na 7ª série, aprender sobre metodologia científica, né? Então, tinha lá, quando você estiver fazendo uma pesquisa, você tem que apresentar, por exemplo, introdução, materiais e métodos, resultados, discussão, às vezes conclusão. Para que existia isso? Esse formato aí de apresentar uma publicação científica sempre existiu para que, ao redor do mundo, quem fosse ler esse artigo conseguisse replicar. E aí, de fato, quando alguém replicasse aquele conteúdo científico, a gente teria mais certeza, teria mais evidência que aquilo é verdade. A diferença dessa metodologia científica que está dentro dos artigos para a metodologia científica das redes sociais é que o mundo vai mudando e, normalmente, quem pega um artigo para ler está interessado em ler aquele artigo. Agora, se esse artigo aparecer no meio da fofoca do BBB, se esse artigo aparecer entre o post do novo filho do seu amigo, o casamento do seu melhor amigo, então, quem vai ler a ciência nas redes sociais não necessariamente tem a mesma atenção que quem ia ler um conteúdo científico. Então, quando a gente vai falar sobre ciência nas redes sociais, a gente tem que se preocupar, obviamente, com a metodologia, com as discussões, com as conclusões, mas a gente tem que se preocupar muito no formato, na maneira como a gente está apresentando, porque a gente está disputando a atenção, muitas vezes, com alguém que não estava necessariamente interessado em aprofundar a discussão. E eu trago esses dois posts aqui, ó, são dois posts na New England, e aí uma delas tem 1.449 curtidas, enquanto a outra tem 4.890. E o assunto é o mesmo artigo. Então, será que foi o horário? Será que foi o assunto? O assunto não, já falei que o assunto era o mesmo, mas será que foram as imagens? Com certeza essa imagem aqui mostrando a caneta, mostrando o gráfico maior, fica mais fácil de ser compreendido. E se a gente estivesse falando de uma pesquisa científica e curtida fosse um desfecho duro, a gente sabe que 4.890 muito provavelmente teria aí uma significância estatística superior a 1.449. Então, o que faz um post ter 4 vezes mais curtida que outro? É sobre isso que a gente tem que discutir. Então, para falar sobre ciências nas redes sociais, antes de falar sobre ciência, a gente vai ter que entender um pouco sobre propaganda. Então, vamos dar um passo para trás e queria que vocês refletissem um pouco sobre a Apple, por exemplo. Tá? Se você já comprou algum produto da Apple ou se você já andou pela rua, provavelmente você já foi impactado por alguma propaganda. E as propagandas que vêm da Apple, normalmente, elas vão mostrar o benefício que o produto dela entrega. Então, ela fala sobre como é fácil a sua vida quando você usa um iPhone, ou ela mostra que a capacidade que o iPhone tem ao ter uma super máquina fotográfica de você levar a memória para casa, então muito parecido do que você olhar o olho nu, mas dificilmente você vai encontrar na rua propagandas da Apple mostrando de fato qual é a tecnologia que tem ali, qual é o hardware. Então dificilmente você vai aparecer para você que tem uma tela de OLED, que tem um chip A17. Isso normalmente ele deixa para te mostrar quando você já está comprado. Quando você está lá dentro da loja, você vai ver o hardware de um, de outro, e aí, de fato, você vai entender por que um aparelho é melhor do que o outro. Então, por que eles não falam sobre o que tem dentro do aparelho, e sim o que a gente faz com o aparelho? Então, uma das maneiras de discutir isso, talvez a mais famosa de todas,
é o que ficou publicado nesse livro aqui do Simon Sinek. Então, Simon Sinek é um autor super famoso aí sobre redes sociais e que ele tem esse livro que é Comece pelo Porquê. Ele defende a teoria de que os grandes líderes, então os grandes CEOs, os grandes políticos do mundo, eles inverteram a ordem de explicar como a coisa funciona, e ele começa explicando, na verdade, o porquê que aquilo funciona. Então, vamos tentar refletir sobre isso. Por que ele diz comece primeiro pelo o porquê? A tendência que a gente tem quando vai explicar uma história para alguém é sempre dar o detalhe para depois explicar o porquê das coisas. Então, vamos fechar os olhos e imaginar que a gente está explicando para um extraterrestre como é que é uma partida de futebol. Explica o que é futebol. Futebol é uma disputa entre dois times de 11 jogadores em que eles ficam correndo atrás de uma bola e eles têm que fazer com que essa bola passe por uma linha imaginária e quem fizer a bola passar mais pela linha imaginária ganha essa partida. Agora, imagina que você vai contar a mesma história começando pelo porquê de jogar futebol. Olha, as pessoas jogam futebol para duelar por culturas. Existe um time lá em Barcelona que eles defendem a cultura da sua região. Eles não aceitam simplesmente que o time ganhe uma partida. Tem que ganhar jogando bonito. Quando você convence a pessoa de que o propósito de ver aquilo de fato é importante, ou seja, começar pelo porquê, fica muito mais fácil de depois explicar como e o que de fato a gente consegue entregar. Então, começar pelo porquê é uma defesa de uma explicação de que a gente vai, primeiro, engajar a atenção da pessoa, ou seja, entender qual é o propósito do seu ouvinte, qual é o problema que você tem a resolver, ou até mesmo olhar para dentro da gente, ou seja, qual é o nosso propósito de fazer as coisas. Então, se você quer trabalhar nas redes sociais falando sobre ciência, a primeira pergunta que eu te faço é por que você quer falar de ciência nas redes sociais? E aí, para falar um pouco de mim, assim, o meu porquê de estar nas redes sociais, sem sombra de dúvida, é falar sobre obesidade. Obesidade hoje é uma doença que sofre saltos anos a ano, então no ano de 2023 se acreditava que a gente tinha 764 milhões de pessoas com obesidade no mundo, agora em 2024 os trabalhos vão falar em 1 bilhão de pessoas. Ou seja, o meu porquê é falar sobre obesidade, que eu tenho obesidade em mim e na minha família há mais de uma geração, e porque eu, desde os 10 anos, entendo que não é simplesmente comer menos e me exercitar mais, porque, acreditem, eu tentei fazer isso e não deu certo. Precisava de mais informação, mais interpretação sobre qual alimentação, qual tipo de exercício, como tratar a fisiopatologia, então entrar com medicações que de fato fizessem com que a alimentação e o exercício tivessem resultado. Então, quando você divide um pouco do seu porquê de estar ali, fica mais fácil com que as pessoas parem para te ouvir. E aí, a obesidade hoje é o maior problema do mundo, porque esse entendimento sobre o problema da obesidade existir demorou muito para ser compreendido. Então, hoje a gente tem uma doença que é estudada há mais de 40 anos em todo o mundo, mas que nos últimos 40 anos não foi enfrentada. Agora, será que a obesidade não foi enfrentada porque não tinha medicação? Existem várias medicações. Medicações que nem foram inventadas para a obesidade, inclusive até hoje. Os análogos de LP1 originalmente não foram desenvolvidos pensando em obesidade, né? A gente sabe que eles chegaram no mercado para diabetes. Mas o que aconteceu nesses anos todos, então? Ou seja, o porquê da gente não ter estudado. Então, olha só essa figura que interessante. Ó. Essa é uma figura de quando a gente começou a ter celular disponível aí para as pessoas. E aí, quando a gente tinha o celular disponível, a primeira informação que foram falar tá vendo? Ó, ninguém conversa mais, fica todo mundo parado dentro de si, sem conversar uns com os outros. Ninguém para ouvir o que está acontecendo de atenção. E isso provavelmente leva ao grande problema que é as pessoas estarem sedentárias. Só que olha essa outra figura aqui. Muitos e muitos anos antes, onde a obesidade ainda não sequer estudada, o comportamento dentro aqui era de um trem, né? E depois foi para um metrô. Era muito parecido, né? As pessoas estavam nas redes sociais, mas não estavam interagindo, e a obesidade, nesse momento, ainda não era o problema que é. Então, a reflexão que fica é, toda vez que a gente vai falar sobre mudanças, e aqui falar sobre obesidade, ou falar sobre redes sociais, é falar muito sobre mudança o tempo todo, a gente sempre tem uma ideia nova
que a maior parte das pessoas tenta criticar antes de entender. E a maneira que a gente tem para poder, de fato, discutir com as pessoas é tentar captar a atenção delas. Então, essa figura aqui, para quem está ouvindo aí no podcast, é uma lâmpada sendo enforcada por um grupo de velas. Ou seja, nenhuma vela queria que a lâmpada existisse, achava aquilo um absurdo. Então, o contexto de falar sobre as mudanças que ocorrem na vida, as mudanças sobre os locais onde a gente vai estudar ciência, ou seja, é entender que a gente precisa se adaptar. Então, é a famosa frase de Darwin, que não é a espécie mais forte, ou a mais alta, a mais inteligente, a mais rápida que vai sobreviver. E sim aquela que observar a sua mudança e, ao observar essa mudança, agir. Então, por isso que ao final da live de hoje, eu quero dar dicas para que vocês aí atuem. E aí, ó, gente, vai mandando suas perguntas aí para no final a gente discutir bastante elas, tá? Então, olha só, mudanças que acontecem na nossa vida e a gente não percebe. Do lado esquerdo aqui está o Infinite Scroll. Então, vocês podem não lembrar, mas o Instagram nem sempre foi assim, esse infinito scroll, ou seja, você vai passando o seu dedo e não tem fim. Antigamente, ele tinha páginas que você tinha que mudar. E o simples fato dele mudar de páginas para esse infinite scroll fez com que a gente aumentasse o nosso descontrole, ou seja, como se aumentasse o tempo de retenção dentro das redes sociais. Então, a pergunta é, a gente está usando rede social ou é a rede social que está usando a gente? Queria que vocês escrevessem aí para eu dar uma olhada, ó, quantas redes sociais vocês têm. Ó. Então, quem acha que tem uma rede social, escreve uma. Quem acha que tem duas, escreve duas, 3, 4, 5. Se quiser escrever aí quais redes sociais que vocês têm aí, é legal também. Então, a primeira reflexão é que quando a gente vai pensando nas redes sociais que a gente faz parte, a gente vai achar que a gente vai responder que a gente faz parte ali do Twitter, que a gente faz parte do Instagram, do Facebook. Ó, o Dr. João Dantas aí respondeu 6. Eu acho que se a gente parar para contar, a gente participa de muito mais redes sociais, porque encontro em família, a família é uma rede social, encontrar com as pessoas do prédio é uma rede social, todos os congressos são redes sociais. Só que rede social não é necessariamente, então, as redes sociais digitais ou as mídias digitais. Rede social é a maneira que a gente tem para trocar informação. E quando a gente vai para essas redes sociais online, o que aconteceu, na verdade, é que essa troca de discussão ficou muito mais acelerada. Então, existe discussão sobre o impacto de rede social ou de mídias sociais na saúde? Existe. E aqui é um artigo de 2018. Mas toda vez que a gente vai falar sobre um artigo que fala mídias sociais, ele sempre dá apontamentos futuros. Ou seja, ele não consegue chegar na publicação, na revisão, para falar com o que a gente tem no dia a dia. Antigamente, a gente começou... Antigamente não, quando eu estava na faculdade, as pessoas... Antigamente, sim, as pessoas estavam falando que, livro, quando é publicado, já nasce antigo. E hoje a gente está numa reflexão de que o artigo, quando é publicado, já nasce antigo. Por quê? Se a gente vai falar sobre o poder das redes sociais, às vezes o tal dos algoritmos, eles mudam do dia para a noite. E a única maneira de entender eles é começar a vivenciar, e começar a dividir, e começar a entender o porquê as pessoas estão ali. Então, o primeiro porquê que eu queria que vocês refletissem é esse aqui. Não sei se vocês já viram. Isso aqui é uma publicação no site da BBC que está dizendo que o Vaticano inventou aqui, está vendendo, produzindo o e-rosário. Então, um bracelete do rosário virtual. É um bracelete, então, que vai contar o número de vezes que a pessoa vai fazer o sinal da cruz. Mas você vai pensar assim, meu Deus, que ridículo. Quem que vai comprar isso? Nenhum católico vai querer comprar isso. Mas a grande situação é que estar presente nas redes sociais não é necessariamente para comprar um produto. Uma informação como essa, ela pode estar sendo publicada na rede social para comprar sua atenção. E aí você vai ver isso e vai lembrar, bom, é mesmo, quando foi a última vez que eu fui à igreja? Quando foi a última vez que eu busquei rezar? Ou seja, o produto, a troca financeira, talvez seja o desfecho final de muitas das coisas que a gente vê na rede social. Mas a principal de todas é lutar sobre a nossa informação. E aqui vale muito essa atenção, de que se até a Igreja Católica, que é uma sociedade tão secular, está se posicionando, é que alguma coisa de muito relevante deve ter nas redes sociais e a gente deve aprender como se posicionar e como, de fato, ir conversar no dia a dia. Então, olha só. O que existe no Brasil? Tá? Aí no Brasil a gente tem duas grandes sociedades de nutrologia. A gente tem a Braskem
e a gente tem a Abra. A Braskem é uma sociedade que tem se posicionado com um congresso muito instagramável aí. Desde 2018, se eu não me engano, o congresso mudou completamente, porque mostram situações para que você replique a informação. Ah, mas isso é coisa de brasileiro que gosta de rede social. Entra no Facebook, então, vai. E olha lá quem já está no Facebook. O JAMA, o Journal of American Medical Association, um dos principais jornais do mundo, tem lá publicação todos os dias, mais de uma vez por dia, mostrando sobre saúde. A Nature faz publicações também mostrando os artigos. Se a gente for mais atualizado, vocês vão ver que atualmente a gente tem, até no ex-Twitter, né, ou até o X, grandes autores, professores de universidades, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá, que estão o tempo todo publicando sobre informação. Ano passado, no Congresso Europeu de Obesidade, eu fui com a doutora Alessandra, que semana que vem vai estar começando a falar para a gente aqui de nutrologia feminina, foi muito interessante. Eles fizeram no final do congresso uma revisão do número de vezes que o nome do congresso foi postado nas redes sociais. E aí mostrou lá quem eram os principais personalidades do Twitter que tinham publicado sobre redes sociais. Então, já é uma realidade pelo mundo afora as redes sociais influenciarem, inclusive, na discussão dentro do congresso. Tá? Então, busca o seu porquê, aceita que essa discussão já está nas redes sociais, e depois que você entender qual é o seu porquê e aceitar que você precisa estar nas redes sociais, você precisa aí, de fato, entender o como postar nas redes sociais. E aí a gente já tem alguns anos essa discussão aí. Eu trouxe essa aqui de 2015, que era que valia até março de 2023, onde ele citava aqui, eu trouxe essa dica do CREMESP aqui, porque essas dicas continuam valendo. Ele falava assim, o médico pode publicar em suas redes sociais informações, entrevistas e artigos sobre assuntos médicos de objetivo estritamente educativo. Então, o médico deve postar informações que levem à educação da população. E essa reflexão é importante, ou seja, a atividade médica, ela não é feita só da porta do consultório para dentro. Da porta do consultório para fora, a gente sempre esteve como médico associado em redes sociais. Então, hoje aí o vice-presidente do Brasil é um médico. A gente já teve aí o Juscelino Kubitschek, médico, sendo presidente do Brasil. Então, as redes sociais digitais, elas têm cuidados especiais e principalmente porque fica tudo lá reservado. Mas a gente precisa entender a nossa necessidade de estar lá e precisa entender que o médico pode falar verdades, né? Então, não estar lá falando qualquer coisa. E ele falava aqui, por exemplo, que para a gente divulgar especialidades, a gente tem que divulgar especialidades que existam dentro do conselho. Então, existe nutrologia, existe endocrinologia, existe medicina esportiva. Agora, nutrologia esportiva não existe. Você pode dizer que você é nutrólogo, que você é médico do esporte. Então, tem pequenos cuidados aí que a gente precisa ter, tá? O tempo vai passando, as novidades vão aparecendo, e aí aqui, em 12 de 9 de 2023, houve essa resolução que dizia que a partir de março estaria em vigência. Então, desde março agora de 2024, né, que a gente tem essa resolução que trouxe algumas novidades. Quais as novidades que essa resolução trouxe? Primeiro, você pode mostrar o seu ambiente de trabalho. Você pode promover os equipamentos da clínica, mas não pode mostrar como funciona o seu trabalho e o equipamento se o equipamento não tiver autorização da Anvisa, tá? Então, cada linha dessa aí tem bastante informação lá dentro dessa diretriz, a gente pode enviar para vocês olharem, mas o bom senso continua sendo importante para tudo na vida, né? Depois ele vai falar sobre os antes e depois. Eu separei aqui um slide específico para mostrar para vocês. A gente pode, famoso repost, repostar o elogio dos nossos pacientes, mas não pode ser qualquer elogio, não pode ser um elogio desproporcional. E vai falar aqui um pouco sobre o que a gente tem que entender sobre como é que anuncia pós-graduação e como é que anuncia preço de consulta. E aí, lembrando aqui que isso não fui eu que produzi, né? São slides da própria cartilha que o Conselho Federal de Medicina preparou no final de 2023 para a gente estar preparado para a partir de março de 2024 que entrou em vigência. Então, a primeira informação, eu desafio vocês a olhar o Instagram de vocês e ver se está certo. Por quê? Ele fala que quando a gente vai publicar informação nas redes sociais, nosso Instagram pessoal, por exemplo, você tem que colocar o seu nome, tem que colocar o seu número de inscrição no CRM, onde exerce a medicina,
Então, se você está exercendo em 2 lugares, já se cria uma dificuldade aí. Você teria que colocar o CRM de vários lugares. Então, eu, por exemplo, tenho CRM no Rio e em São Paulo. Teria que colocar os 2, né? No caso, só estou exercendo o atendimento médico aqui no Rio. Teria que colocar a especialidade médica ou a área de atuação. E quando registrado no CRM, seguido do RQE. O que é importante que muitas vezes a gente esquece? Ó? Toda vez que você colocar o CRM, você tem que colocar a palavra médico. Então, como aqui está o meu, ó, médico nutrólogo. Por quê? Porque tem muita gente que é doutor por aí e não é médico. E o CFM quer que tenha essa diferenciação. Então, ó, repetindo aqui, ó, nome, depois número de inscrição no CRM, tá? Depois, número de inscrição no CRM, onde exerce a medicina acrescentada da palavra médico. Depois, especialidade ou área de atuação, quando registrado no CRM, seguido do número do RQE. Então, o meu está aqui, ó, médico nutrólogo, Clínica Giorelli, CRM do Rio de Janeiro, o RQE. É importante que a gente coloque essas informações, tá? Depois, ó, ele pede para diferenciar se é especialista ou se é pós-graduado. Talvez essa aí seja uma das grandes confusões que a gente vê por aí, né? Então, o que ele chama a atenção? Para se anunciar como especialista, o médico deve informar o número do registro de qualificação de especialista, o famoso RQE. O médico com pós-graduação pode anunciar em forma de currículo ou aprimoramento pedagógico, então pode dizer pós-graduado em nutrologia, por exemplo, mas aqui exige que coloque a palavra não especialista, tá? Então, até o momento, esse é o entendimento do CFM. Pode botar pós-graduado em nutrologia, não especialista, tá? Depois, sobre os famosos antes e depois, ó. Pode colocar antes e depois, mas se for relacionado à especialidade registrada. Então, a pessoa que não tem especialidade registrada não pode ficar postando aí qualquer antes e depois, tá? E o antes e depois tem que ser acompanhado de um texto mostrando que há um objetivo educativo, não um objetivo ali simplesmente mercantilista, de venda de dinheiro, tá? E mostrar as indicações, os fatores que podem influenciar negativamente o resultado, então mostrar o risco, por exemplo, e também mostrar imagens. A imagem não pode ser manipulada, o paciente não pode ser identificado, ela tem que ser apresentada com imagens que mostrem a indicação, evolução para o bem e para o mal, ou seja, ajudar o paciente nas redes sociais a ter um bom juízo de valor. Então, para não mostrar nenhum brasileiro, eu trouxe um exemplo aqui que está um pouco alinhado com isso, que é desse médico das Kardashians aí nos Estados Unidos, em que ele faz os posts, ó, mostra aí vários antes e depois, ele vai colocar lá, ó, aonde que faz, quanto tempo dura, mostra até o preço, quanto tempo a pessoa vai ficar fora do trabalho, fora de conseguir ter exposição solar. Então, é uma coisa que não está acontecendo só no Brasil, né? Tem acontecido no mundo como um todo. Depois, o selfie. Ele vai falar, ó, a nova resolução permite a publicação de selfies, imagens ou áudios, desde que não tenham características de sensacionalismo ou concorrência desleal. O que significa isso? Você não pode mostrar um aparelho e dizer que só você tem no Brasil, que é uma coisa única, ou seja, tem que haver uma disputa com lealdade, então fica permitido ao médico mostrar o seu ambiente de trabalho em foto ou vídeo, mostrando equipamentos, desde que, obviamente, o equipamento seja aprovado pela Anvisa, autorizado pelo Conselho. E aí cria até uma dubiedade aqui, né? Porque o médico pode postar nas redes sociais. Os depoimentos, entretanto, não podem ter adjetivos que denotem superioridade. Então, às vezes, as leis, né, vamos dizer assim, né, aqui é uma resolução, mas tem essa característica de ser escrito como de uma forma que, às vezes, a gente fica em dubiedade, né? Então, o que seria um adjetivo que não denotasse superioridade, tá? E aqui um outro ponto que ele fala que o médico pode gravar procedimentos e utilizá-los em peças de divulgação, mas que não podem ser filmados, os procedimentos não podem ser filmados por terceiros que não sejam médicos, a não ser que seja o parto, né? Então, acho que tem algumas situações assim que ainda ficam com mais tempo para serem discutidas aí e esmiuçadas pelo Conselho. Depois, sobre remuneração e o preço, ó, fica permitida a publicação dos valores da consulta, forma de pagamento, também pode ser postado desconto, tá? Agora, toda vez que isso aparecer em qualquer rede social, ou seja, na imprensa, tem que se
mostrar como um representante da medicina, tá? E não pode se mostrar com um conteúdo de exclusividade, só eu tenho, só isso é vantajoso, porque aí vai desvirtuar um pouco dos preceitos éticos da medicina e aí vai evoluir para um caminho que está muito mais próximo do mercantilismo do que, de fato, o objetivo inicial e maior de todos, que é esclarecer a população, mostrando informação de qualidade, tá? Depois ele diz que o médico também não pode participar de publicidade de medicamento, insumo médico, equipamento ou qualquer alimento, a não ser que seja publicidade de um conteúdo científico educativo, né? E mostra aqui que esse estava valendo a partir do dia 11 de março de 2024. Então, essas são as nossas regras, que é o que existe, e a gente tem que saber como que a gente vai fazer para trabalhar isso pensando no dia a dia. E agora é a hora da gente entender um pouco mais sobre como que a gente vai, de fato, aplicar isso para os nossos pacientes. Então, a primeira coisa a pensar é o termo funil. Então, o que é o funil? O funil ele tem uma boca larga e embaixo vai afinando, certo? Então, quando a gente fala em funil de consciência, quem está lá no topo do funil é uma pessoa que não sabe nada sobre o assunto. E quem está embaixo, quem está mais quente, está lá na boca do funil, é a pessoa que está, de fato, sabendo sobre o problema. Então, pensa bem. Se você estiver atendendo um casal no consultório, um homem e uma mulher, os dois juntos, normalmente, quem atende casal sabe que é difícil, que o homem vem obrigado pela mulher, e normalmente o homem entrou ali sem saber nada. Às vezes a pessoa tem pressão alta, diabetes, tem dislipidemia, e não sabe que nada disso pode ser causado como consequência da obesidade. Então, toda vez que você pensar em publicar uma informação nas suas redes sociais, a primeira informação é que tem muito mais gente que não sabe o que você sabe, ou seja, muito mais gente fria do que gente, de fato, que sabe o que você está fazendo. Então, se tem um público frio muito grande, pessoas que não sabem a ligação sobre as coisas, você tem que tentar entrar na cabeça daquela pessoa e explicar o porquê que ela tem que parar para te ouvir. E esse é o grande público. Vocês vão perceber que os maiores influenciadores que a gente tem no Brasil e no mundo são pessoas que começam de um básico muito raso, ou seja, eles atingem muitas pessoas. Então, começar pelo porquê, falar, ou seja, sabia que a obesidade pode ser a causa dessa sua hipertensão? Sabia que a obesidade pode ser um principal fator de risco modificável para o câncer de mama que a sua mãe já teve? Ou seja, chamar a atenção explicando os porquês e conectando, por exemplo, para o tratamento da obesidade. Depois, a partir do momento em que a pessoa já sabe que existe, então, bom, entendi, a obesidade é um problema que eu tenho, a gente, no meio desse ponto do funil, a gente vai ter que fazer e explicar como que você existe para resolver o problema. Então, uma vez que você já sabe que é obesidade, uma vez que você já sabe que existe remédio para obesidade, sabia que existe médico que pode te ajudar a usar uma medicação ajustada para você, para que você de fato melhore? Não é simplesmente tomar o remédio de qualquer jeito? Então você parte de um cara que não sabe que o problema existe, para depois um outro que sabe que o problema existe, mas ele não sabe como resolver. Então é o funil frio para o meio do funil e depois você vai para o funil de consciência na parte quente, que é aquela pessoa que já sabe que a obesidade é um problema, já sabe que você existe como problema, mas você precisa lembrar ele aonde você está. Ou seja, olha, eu estou aqui, meu consultório é Ipanema, eu atendo assim, assado. Ou seja, se você ficar o tempo todo vendendo o seu consultório, mostrando imagens, onde você está, muito legal. Mas a maior parte das pessoas nem sabia que você existia e nem sabia, de fato, para que você existia ou por que você existia. Então, sempre que a gente for publicar nas redes sociais, a gente tem que pensar nesse funil de consciência. Do frio, que é a pessoa que não sabe sequer que o problema existe. Do morno, que é a pessoa que sabe que o problema existe, mas não sabe quem resolve e como resolve. E o terceiro, que é o quente, é a pessoa sabe que existe, sabe que resolve, mas às vezes ele não lembrou de você ou está simplesmente querendo passar pelas suas redes sociais, só você precisa lembrar que você está ali e o que você entrega. Então, sempre é importante publicar para todos esses públicos. E aí a gente precisa de dicas para, de fato, lembrar como é que faz para estar nas redes sociais. Então, aqui de uma maneira bem marketing digital, colocar 6 dicas que vocês podem fazer para ter crescimento nas suas redes sociais. E aí, quem estiver vendo aí, me marca aí no @Dr. Joelli, que eu quero ver os posts que vocês estão fazendo, tá? Então, primeira dica que a gente vai dar aqui.
Colete 21 conteúdos de alta atração de outros criadores. Então, o que significa isso? Quando você estiver nas redes sociais, olhando o post de alguém, pode ser, sei lá, um jogador de futebol, uma modelo, um político, achou aquilo legal? Dá um print, salva aquilo, ou dentro do Instagram, do lado do canto inferior direito, tem aquela bandeirinha, que ela vai criando coleções. Ou seja, faça coleções de posts que deram certo para outras pessoas, siga outros médicos dentro do Brasil, fora do Brasil, mas crie um banco de conteúdos que você acha interessante. Porque a partir desses conteúdos que você acha interessante, é que você vai entender o que de fato você gosta e você vai começar a entender qual é a sua maneira de se posicionar, ou seja, vai ajudar a entender o seu porquê. Por que eu estou com vontade de estar ali? Pode ser que você esteja com vontade de fazer um post só criticando o que tem de ruim. Tem muita gente que só fala mal das pessoas e tem sucesso assim. Pode ser que não, você gosta de não falar mal de ninguém, você gosta de posts que só dão explicações sobre como as coisas funcionam, mais detalhados. E hoje nas redes sociais a gente tem esses nichos todos diferentes, essas maneiras de estarem presentes. Então a dica número 1 é colete 21 conteúdos de alta atração, 21 coisas pelo menos que você goste, tá? Depois, dica número 2, organize a sua agenda para que uma vez por mês, ou seja, 2 dias, e aí sugiro que seja dias aí a cada 15 dias, você consiga executar todos os posts que você precisa fazer. Então, a brincadeira aqui é que você faça 21 posts, tá? Escolhe 2 dias para você fazer todos os posts. Por quê? Porque quando você começa a postar, a produzir o conteúdo, você está envergonhado, você está ali parado. Quando você começa a fazer, e lembra, você está ali produzindo conteúdo, você não precisa necessariamente postar, você está produzindo só. Mas, com certeza, a partir das primeiras meia hora, mas principalmente a partir da primeira hora, da segunda hora, você vai se acostumando mais com aquilo e fica muito mais fácil você gravar ou escrever conteúdo. Então, se organize para 2 dias no mês você produzir esse conteúdo. Depois, toda vez que tiver esse conteúdo, você, uma vez postando, você vai ver o que deu certo e o que deu errado. E aí, se você já está hoje na rede social, ou se você não está, vai na rede social de algum colega e dá uma olhada lá no post que tiveram mais curtidas, ou seja, entenda quais são os posts campeões. Sempre tem um assunto relevante que, sem querer, alguém acertou e viralizou. Normalmente, esses assuntos eles costumam fazer sucesso ao longo do tempo e você pode revisitar eles. Não é como se fosse a sua rede social, não é uma curadoria de assuntos inéditos. As informações e as dúvidas, elas voltam. Então, pare, veja o que tem na sua rede social, pode entrar na nossa agora, entra na minha lá, @Dr. Giorelli, vê quais são os principais posts, vê se você gosta desse tipo de post e salva e lembra de postar em formatos diferentes. Então, a mesma informação você pode postar no Reels, no Instagram, pode postar no Feed, pode postar no Stories. Então, vários formatos diferentes de entregar o mesmo conteúdo. Depois, veja esses dias e os horários para postar, né? Então, normalmente a gente sabe aí que o público está mais interessado na segunda-feira em ver post de quê? Foco, força e fé. Já sexta e sábado, o pessoal está focado mais em conteúdo de bebida alcoólica. Então, o gin tem menos calorias do que uma caipirinha, por exemplo. Então, tudo isso é informação, e a informação certa, na pessoa certa, no momento certo, é que vai fazer a sua rede social crescer, obviamente, se você tiver entendido o seu porquê, estiver alinhado com seus valores e dentro das regras que o Conselho Federal de Medicina tem para a gente. Depois, nunca é demais lembrar, falar as obviedades são muito importantes porque o público frio, ou seja, o topo do funil, é que faz o público crescer. É muito difícil você ficar falando a mesma coisa várias vezes, mas é importante, porque a maior parte das pessoas não sabe que a gente existe. E se a gente ficar falando só conteúdo muito avançado, a gente está falando só para quem já está do meio para o final do funil. E o depois lembra aquelas caixinhas de perguntas? Aquelas caixinhas de perguntas são muito legais para que a gente tenha ajuda do nosso próprio público do que a gente deve postar. Então, uma dica legal é nunca botar assim, me faça uma pergunta. É legal assim, me faça uma pergunta sobre alimentação. Me faça perguntas sobre o whey protein. Porque quando você restringe o objetivo da caixinha, fica mais fácil para as pessoas de casa tomar uma decisão, uma lembrança. Eu sempre quis saber se o whey protein era antes ou depois. Agora, se você me pergunte sobre nutrologia, o cara às vezes nem lembra que o whey protein é nutrologia.
tá? Então lembra de fazer as caixinhas, pega essa caixinha do Story, junta elas todas no Reels e posta elas no Reels, porque os Stories hoje têm performado menos do que no Reels, tá? E aí aqui bem no estilo do marketing digital, a dica, 6 dicas para você fazer nos próximos 21 dias e 2 bônus. E o bônus aqui é o seguinte, toda vez que a gente estiver falando com o público morno ou frio, nossa informação tem que ser mais rápida. Os primeiros segundos de informação, você já tem que falar algo relevante, algo que leve à reflexão. Então, ele dá a dica aqui no Instagram ser de 1 a 5 minutos e no YouTube de 6 a 15. E, por outro lado, quando a gente vai falar para público quente, ou seja, informações para pessoas que já compraram o conceito de que a gente está ali por um motivo que ele acredita, aí você já pode falar conteúdos mais profundos. Então, de 2 a 10 no Instagram ou de 10 a 30 minutos no YouTube. Por que é importante falar, então, sobre ciência nas redes sociais? Se a obesidade hoje é uma doença que atinge mais de 700 milhões de pessoas, o número atual é mais de 1 bilhão de pessoas, a gente tem só 10% disso que já procurou profissional de saúde e só 2% disso que usou medicação. Existe medicação, existe profissional de saúde, mas a maior parte das pessoas não parou sequer para atentar de que a obesidade é um problema. Então, o meu porquê é explicar para as pessoas que a obesidade é uma doença, porque ao tratar a obesidade, ela vai melhorar a qualidade de vida dela, vai diminuir o inchaço dos sistemas de saúde e vai tratar algo que, de fato, vai ser nitidamente compensador para ele, para o médico e para a sociedade. Então, a obesidade é uma doença crônica, uma doença progressiva, uma pandemia global que, infelizmente, a gente não está tratando por falta de atenção. Então, a gente não está ajudando os nossos pacientes a ter atenção, e eles não estão tendo essa atenção porque a gente não está ajustando a linguagem. Então, a gente precisa aprender a publicar melhor sobre as redes sociais e, obviamente, que não é postar sobre qualquer coisa, não é fazer qualquer dancinha, se postar sem camisa, é postar conteúdo sério, ético, mas no seu formato. Se a gente estiver junto, unido, publicando informação de qualidade, a gente vai conseguir avançar como especialidade. Se a gente ficar vendendo antes e depois, desconto, mercantilizando o processo, não há uma pessoa sozinha que vá conseguir salvar a nutrologia, tá bom? O que a gente precisa é de junto, lutar por informação de qualidade. O Dr. Ronaldo falou assim, a rede social nos deixou na dependência de dizer em função delas, o que criou tempo para coisas mais relevantes. Então, essa é a reflexão que a gente tem que saber se a gente está vivendo, está usando as redes sociais e se as redes sociais estão usando a gente, né? Acho que vale muito essa reflexão. Porque se você para ali para ver, às vezes você é perdido ali dentro de um túnel, do funil, vamos dizer assim, e quando você para, você perdeu coisas mais relevantes. Mas, por outro lado, eu vou falar um pouco de mim, assim, né? Eu estudo vários artigos e muitos dos artigos que eu estudo vêm para mim, eu nem fui atrás dele, não. Seguindo as pessoas certas. Então, seguindo sociedades certas, seguindo grandes autores, seguindo a Nutrology Academy. Então, para quem não sabe, a Nutrology Academy é um grande time aí de vários professores, né? Várias vezes eu vejo lá o artigo que foi publicado e falo assim, meu Deus, que coisa interessante, nem eu tinha descoberto que isso tinha. Então, a gente precisa estar, como na vida, né? Como na família, como nos amigos, cercados de redes sociais que nos inspirem e que vão na direção do que a gente acredita, que vão na direção do que a gente quer ser, né? Então, tem aquela frase de que você atrai aquilo que você pensa. Eu acho que existe hoje uma frase bastante atual também, que é você atrai aquilo que você posta, você atrai aquilo que você está seguindo, né? Então, tem que prestar muita atenção aí para a gente ver. Dicas legais, tá? Sigam a Nature, quem ainda tiver aí Facebook, é legal seguir a Nature no Facebook, é legal seguir o Jama no Facebook, é legal seguir a Nutrology Academy no Facebook, no Instagram. A gente tem muita informação aí que fica disponível. Doutor João, o que você acha das postagens de Reacts repercutindo as postagens? React eu acho uma coisa bem interessante, né? Principalmente quando você mostra o vídeo de alguém e a pessoa vai mostrando como que ela pensa, né? Junto dessa reação, então, das reflexões. Eu confesso que o React em ciências eu já vi bem poucos, tá? Mas acho legal, acho que é uma boa dica aí para a gente fazer. Uma promessa aí, vamos tentar executar esse ano React de artigo, React de posts, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo React de post de alguém. Fulano falou isso, está errado, fulano falou isso, está certo.
É legal fazer um react aí também dos artigos aí, das discussões, né? Talvez seja legal. Depois, Dr. Walter falando, só pelo Facebook, do Twitter não seria legal. Walter, com certeza o Twitter é muito legal. Talvez o maior problema do Twitter é que tenha pouco brasileiro postando lá. Acho que o Brasil resolveu usar o Twitter ou o X aí mais para brigar, mas acho um ótimo lugar. Muitos autores americanos, principalmente, quando estão no... os autores americanos, eles estão normalmente, tá? Os que eu sigo, pelo menos. Estão em comunidades do Facebook e estão publicando no Twitter, tá? Instagram, muito pouco. Depois, Dr. Lucas Abraão perguntando a diferença de estratégia para Instagram e YouTube. Olha só, uma pergunta. O Instagram, ele não é muito achado quando a gente faz pesquisa no Google. Você acha, mas ele não acha exatamente cada um dos posts. Então, normalmente, o Instagram, ele serve para você pegar alguém que não sabe que você existe. Ele está passando ali no meio das redes sociais. E isso porque o Instagram, nos últimos anos, ele tem mudado os seus códigos aí para ficar mais parecido com o TikTok. Então, ele vê, num primeiro momento, se a informação está sendo muito comentada, salvada, compartilhada pelas pessoas, ele vai ser mostrado, principalmente naquela aba lá de novas informações, para achar pessoas que estão ali consumindo outro conteúdo. Já no YouTube, normalmente o YouTube é achado no Google, né? Então, o YouTube você pode ser um pouco mais específico, porque você vai achar pessoas que estavam procurando aquele problema. Então, normalmente, o que a gente busca aqui na Nutrology Academy é Instagram, títulos e sugestões que façam a pessoa parar a atenção dela. E o YouTube, normalmente, são perguntas mais clássicas, né? Do jeito que você pensaria. Como é que você escreveria no Google sobre a pergunta? Tá? Então é isso, gente. Muita reflexão para a gente ter sobre o nosso futuro, sobre a importância de publicar nas redes sociais. E a gente está sempre ligado aqui para vocês mandarem suas perguntas e junto a gente transformar elas em conteúdo prático para o dia a dia de todos nós. Um beijo, boa noite, até a semana que vem.